Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Padre, comemorado no dia 4 de agosto, de propositura do vereador Daniel Amaral de Vasconcelos. E para presidir esta reunião solene, convidamos o vereador Daniel Amaral de Vasconcelos. Autoridades parlamentares, senhoras e senhores, aos leigos, aos nossos bispos, aos nossos padres, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Padre. Convidamos para participar da mesa diretora desta reunião solene Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Convidamos a Sua Senhoria, a senhora vereadora Terezinha Ruiz. A Sua Senhoria, o senhor William Alexandre Silva de Abreu, secretário de Estado do Trabalho. Vossa Eminência, o Padre Capelão Alexandro de Freitas Vieira, primeiro-tenente, representando a ala 8. Vossa Excelência Reverendíssima Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Vossa Eminência José Amarildo Luciano da Silva, pároco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sua Senhoria, o vereador Marco Antônio Chico Preto. E a Sua Senhoria, o vereador Elias Emanuel. Neste momento, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Queremos convidar ainda para compor esta mesa solene a Sua Senhoria, o senhor Dante Souza, secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, representando a Prefeitura de Manaus. Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura do histórico do Dia do Padre e a biografia do homenageado. O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, comemorada desde 1929, quando o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus. O padre é visto há muitos séculos como um representante de Deus na terra. Cabe a ele, entre outras atribuições, a celebração de eventos como missas, dar a comunhão para seus fiéis, e é ele também que realiza momentos importantes, como casamentos e batizados. Para aqueles que creem na Igreja Católica Apostólica Romana, a figura deste sacerdote se equivale e se assemelha muito à de um pai. O padre é uma figura que merece ser celebrada, pois ele, de fato, é um modelo de excelência e trabalha como um bom pastor, encaminhando as ovelhas do Senhor e auxiliando-as em seus conflitos e em suas lutas. Historicamente, a Diocese do Amazonas foi criada em 1892, desmembrada da então Diocese de Belém do Grão-Pará, hoje Arquidiocese de Belém-Pará. Em 1952, foi elevada à arquidiocese e sede metropolitana, passando a denominar-se Arquidiocese de Manaus, que atualmente congrega 59 paróquias, 34 áreas missionárias distribuídas em 13 setores e integra a região Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Abrange 8 municípios: Careiro, Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manaus. Possui 934 comunidades eclesiais, 60 comunidades religiosas, 51 diáconos permanentes e cerca de 170 presbíteros, sendo 59 diocesanos. Nesta solenidade, temos a honra de homenagear também o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, que nasceu em Regente Feijó, no estado de São Paulo, no dia 31 de maio de 1954. É filho de Aurélio Castriani e de Ana de Melo Castriani. Formado na Congregação do Espírito Santo, tendo seus primeiros votos religiosos ocorridos em 75, e ordenou-se padre em 1978, na cidade de São Paulo. Na função de padre, seu primeiro trabalho foi realizado na cidade de Feijó, no Acre, em 79, na Diocese de Cruzeiro do Sul. Foi diretor da Casa de Formação dos Estudantes de Filosofia de sua congregação religiosa em São Paulo, na Vila Mangalô. Foi ecônomo da Casa Provincial em São Paulo e conselheiro geral de sua congregação por 6 anos, época em que viveu em Roma, na Casa Generalícia. Foi conselheiro geral da Congregação do Espírito Santo e, como padre, dedicou-se com destaque como assessor da Pastoral da Juventude. Nomeado bispo coadjunto por João Paulo II em 98 para a prelazia de Tefé, e em 2000 tornou-se bispo titular. Em 2007 foi delegado pela CNBB na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida. Em 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Manaus e empossado em 2013. Recebeu o palio das mãos do Papa Francisco na Basílica de São Pedro em 29 de junho de 2013. Assistiremos agora a um vídeo sobre o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, acompanhado pela apresentação musical do cantor Célio Costa e do flautista transversal Carlos Alexandre.
vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Venho, Senhor, me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o sim, que a sua bondade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesse seu, é o mais puro amor, o amor de Deus. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem ao Dia do Padre, a Vossa Eminência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, Arcebispo Metropolitano de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, em comemoração ao Dia do Padre, 4 de agosto, e pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus. Ser padre é ser sacerdote, intercedendo
de joelhos e com humildade, para que nunca se rompam os laços que unem a humanidade ao seu Senhor. Dom Sérgio, muito obrigado por receber a placa. Para a gente é uma honra estar aqui. Em nome dos vereadores da 17ª legislatura desta Câmara, temos a honra de fazer a entrega dos certificados em homenagem ao Dia do Padre. E para fazer esta honraria, convidamos o vereador Daniel Vasconcelos, juntamente com a professora Terezinha Ruiz. Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Dom Edmilson Tadeu Canavarro dos Santos, presbítero da cidade de Manaus, em comemoração ao Dia do Padre, 4 de agosto, e pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Muito obrigado por estar aqui conosco, Dom Tadeu. Convidamos o Frei Paulo Xavier Ribeiro, da paróquia de São Sebastião. Padre Alexandro de Freitas Vieira, primeiro-tenente capelão. Padre Ângelo Ferreira da Silva, da Paróquia do Divino Espírito Santo. Padre Antônio Kleber de Farias, da área missionária Maria Imaculada. Biquerre Afonso Amani, área missionária São Francisco das Chagas.
Padre Cairo José Ferreira Gama, da Paróquia de Santa Luzia. Padre Evani Rosa, da Paróquia de Santo Antônio. Padre Jadson da Silva Sampaio, área missionária Santa Maria Gorete. Padre José Amarildo Luciano da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Marco Antônio Cardoso da Silva, da Paróquia São Vicente de Paulo. Padre Mateus Lopes Ferreira, da Paróquia Nossa Senhora, Mãe dos Pobres. Queremos convidar o vereador Nascimento para compor esta mesa. Vereador Gilmar Nascimento. Para ainda receber esta homenagem, convidamos o padre Nelson Pereira da Silva, da Paróquia São Domingos Sávio. O padre Raimundo Elson Lima, da Paróquia Coração Imaculado de Maria do Morro. Padre Ricardo Pontes, da Paróquia São Raimundo Nonato. Padre Ronaldo Mendonça de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Padre Wilson Barros Ribeiro, da Paróquia São José Operário Leste. E Padre Hércules Antônio de Lima, da Missão do Coração de Maria, Tarumã Mirim, homenageado especial da professora Terezinha Ruiz. Neste momento, convidamos o vereador Daniel Vasconcelos, o proponente desta homenagem, para fazer o seu pronunciamento. Convido a vereadora Terezinha Ruiz para presidir enquanto faço o meu pronunciamento. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus e vice-presidente do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Cumprimento também a Sua Senhoria Vereadora Terezinha Ruiz, que também é católica, como nós aqui, né? Fica aí feliz com a sua presença, vereadora Terezinha. Cumprimento também a Sua Senhoria, o senhor Dante de Souza, secretário municipal da Saúde e Assistência Social, da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, representando a Prefeitura de Manaus. Obrigado, Dante, por ter vindo. Cumprimento também a Sua Senhoria, o senhor William Alexandre Silva de Abreu, que também é vereador, secretário estadual do Trabalho. Cumprimento a Vossa Eminência, o padre capelão Alexandro de Freitas Vieira, primeiro-tenente representando a ala 8 da Aeronáutica. Cumprimento também a Vossa Excelência Reverendíssima Dom Edmilson Tadeu Canavarro dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Vossa Excelência, o padre José Amarildo Luciano da Silva, pároco de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma das melhores vozes da rádio Rio Mar, né? Obrigado pela presença também. Cumprimento também a Vossa Senhoria, o vereador, nosso futuro senador, vereador Chico Preto. E
o nosso futuro deputado estadual aqui, o vereador Elias Emanuel, que também é católico, está aí no movimento. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a todos os nossos padres que foram homenageados, que estão aqui, que são nossos líderes, né, que dão a vida por nós, pela sociedade de Manaus, que dão a vida pela família, que estão aqui representando o povo de Deus. E, claro, a todos os leigos e leigas, aos movimentos sociais da igreja, às pastorais que estão presentes aqui, que esse povo lindo e maravilhoso que sempre está lutando pelo bem comum. O padre é o ministro de Deus que merece ser celebrado, pois ele atende o chamado para ser um servo, um sacerdote, um pai à semelhança de Cristo, que amou e deu a vida por todos nós. Muitas das vezes, deixa sua terra, família, sua língua. Tem padres aqui que vieram de outros países, né? Nosso pároco ali da área missionária São Francisco, né, veio de outro país e está aqui com a gente. Vocês acabam deixando família, deixam os seus entes queridos para estar servindo ao povo de Deus, né? Mas nunca hesitam, confiam e acreditam na providência divina. E caminha seguro para a missão que é designada. A vida simples e humilde dos ensinamentos de Jesus Cristo são fundamentos do seu ministério. Único parâmetro e exemplo a seguir. É o padre que, através do Evangelho, leva os homens a Deus, pela conversão da fé em Cristo. Por isso, são pessoas que nascem com esse dom e logo cedo, no momento oportuno, ouvem o chamado para se consagrarem a servir a comunidade nos assuntos que se referem. Como Deus chamou Samuel, né? Assim também chamam os padres todos os dias, e nos chamamos nós também leigos todos os dias, né? Ser padre é ser o homem da palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão e da bênção. Exemplo de humildade, penitência e tolerância. É o pregador, é conversor da fé cristã, um comunicador fervoroso da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que luta por uma vivência cristã mais perfeita. A Igreja Católica é a instituição no mundo que tem mais projetos sociais. Isso nos orgulha, porque a nossa igreja é comprometida com a sociedade. Não existe nenhuma instituição no mundo que tenha mais trabalho e obras sociais do que a Igreja Católica. É isso, Padre Marquinho? Com certeza. Obrigado. Uma igreja missionária, acolhedora e que apoia muitas obras, inclusive as sociais, hospitais, maternidade, educação, como os salesianos, nesse o Padre Wilson, a educação que está pregando aí, tudo a igreja está abraçando, por quê? Porque quer o bem comum, os padres querem e lutam pelo bem comum. E é uma honra termos aqui os nossos bispos e padres. É uma honra para mim, como parlamentar, poder homenageá-los nesta casa, que é a casa do povo. A gente se sente privilegiado por isso, por esse momento que para a gente é um momento ímpar, é um momento que nos mostra o quanto vocês são merecedores do nosso respeito. A gente tem que respeitar os nossos padres, os nossos bispos. Por quê? Porque vocês que estão lá lutando, vocês que estão lá deixando, às vezes, a vida de vocês em prol da nossa sociedade. Isso, para a gente, é um exemplo, né? E falar de Dom Sérgio Castriani, um pastor dedicado, com relevante atuação no estado do Amazonas e com vasta caminhada junto ao povo desta região do país. E que no próximo dia 9, olha só, estará completando 20 anos
de ordenação episcopal. Vamos. Que luta pela garantia dos direitos básicos da população e pela preservação ambiental, pregando sempre o Evangelho onde o senhor vai, Dom Sérgio. Um testemunho de missionário paulista que veio pregar a paz e a justiça e que merece nosso reconhecimento público. Inclusive, quando eu conversei com o Dom Sérgio, para nos permitir essa homenagem, ele falou uma coisa que tocou muito no meu coração. Ele falou para mim, olha, meu pai foi político, o pai do nosso arcebispo de Manaus foi vereador, assim como eu. Poxa, para a gente é uma honra, Dom Sérgio, lembrar do seu pai, que também foi político e que também lutou pela igualdade social, inclusive sendo vice-prefeito em São Paulo. Hoje, também quero ressaltar a importância de quebrarmos o tabu que existe na sociedade entre política e religião. Precisamos tirar esse abismo. Nós precisamos estar unidos. A gente não pode ficar desassociado. Temos que trabalhar em consonância, não é isso, Padre Nelson? Temos que trabalhar em consonância. A política e a religião trabalham pelo bem comum. A gente está aqui representando a sociedade, trabalhando pelo bem da sociedade, pelos direitos humanos, vereador Elias Emanuel, né, pela igualdade social, para que todos possam ter uma vida plena em abundância, para que todo mundo possa viver e não sobreviver. Que, infelizmente, Padre Mateus, a gente sobrevive no nosso país, a gente precisa viver, né? A gente precisa dar vida para as pessoas, dar esperança, amor, solidariedade. Então, precisamos compreender que ambas estão interligadas, elas não são desassociadas. Tanto a política quanto a religião tendem a buscar o bem comum da sociedade e melhoria na vida das pessoas. Inclusive, em uma missa celebrada em setembro de 2013, o nosso querido Papa Francisco assinalou que um bom católico deve empenhar-se na política e que o contrário não é um bom caminho para os fiéis. Correto, Padre Jardson? Isso são palavras do Papa Francisco. O Santo Padre recomendou que a política, diz a doutrina social da Igreja, é uma das formas mais elevadas da caridade, porque serve ao bem comum. Muitas vezes existe o hábito de semear, de somente falar mal dos governantes e criticar o que não se faz bem. Mas assiste-se ao noticiário, na televisão, lê-se no jornal e as críticas são contínuas. Fala-se sempre mal e contra, mas nós temos políticos que estão aqui lutando pelo povo. Infelizmente, existem os problemas da política, existem pessoas que estão na política para outros fins, mas não é o caso do vereador Dr. Daniel. Eu tenho orgulho de ser nascido numa família cristã, eu tenho orgulho de ter meu pai aqui com 82 anos e a minha mãe aqui com 76 anos, mas que estão lutando, sempre nos orientando com nosso carinho, sempre mostrando para a gente o caminho certo, e de poder pregar, de poder mostrar pelo testemunho. Não adianta só as palavras, Frei, né? A gente tem que ter o testemunho, e nós precisamos parar de ficar vendo só a parte ruim da sociedade, mas ver a parte boa também, Padre Amarildo. A gente tem que colocar, e os nossos princípios são princípios cristãos. Nós somos parlamentares, e cada parlamentar tem seu princípio. E o princípio do vereador Dr. Daniel Vasconcelos são os princípios cristãos. Temos que nos basear, professor Terezinha, nas nossas leis, com os princípios cristãos. Por isso, falo para vocês aqui, que nós não aceitamos nenhum tipo de propositura de lei que negue a vida humana, nenhum tipo de propositura de lei que possa levar ao aborto, que possa levar à discriminação, que possa levar ao prejuízo da sociedade.
temos que lutar e nos unir, os políticos de bem, para que a sociedade, vereador Elias Emanuel, seja cada vez melhor, que a gente possa conseguir conquistas sociais e não desigualdade. Esse é o nosso objetivo. O Santo Padre... Desculpa, já falei isso aqui, né? Vamos voltar aqui, que a gente tem que olhar o discurso. Portanto, um bom católico deve se empenhar na política, né? Oferecendo o melhor de si com as ideias e sugestões, mas, sobretudo, com oração. A gente não pode esquecer também da espiritualidade. Isso é importante. A gente tem que ter fé, mas sem a oração, né, do seu arcebispo, Vossa Excelência sabe que sem oração a gente não consegue chegar a nada. Nós temos que orar. E eu peço que os padres orem por nós políticos, orem por nós, que nós precisamos da oração de vocês para que a gente possa conduzir de melhor maneira o nosso trabalho. Agradecemos imensamente a Deus, Deus acima de tudo, Deus que nos dá a vida, Deus que nos colocou aqui. Essa semana nós estávamos discutindo a questão aqui da legalização do aborto. E uma coisa que eu falei muito claro para os nossos nobres vereadores, só quem decide, quem vive e quem morre é Deus. O homem não tem esse poder, nós não temos esse poder. Então, Deus que nos permite a vida, Deus que permite que eu esteja aqui hoje falando com vocês, Deus que permitiu a presença de vocês aqui conosco, isso para a gente é um motivo de orgulho. Tá? Então, a iniciativa de fazermos essa sessão solene surgiu há 3 meses atrás, quando assumi o mandato de vereador. Tive a honra de participar da campanha de vereador em 2016, inclusive, Padre Jardson nos acompanhou diretamente na campanha. Eu agradeço publicamente ao senhor pelo empenho, Padre Jardson, de estar com a gente, de estar nos ajudando. E, infelizmente, eu não consegui a vaga de vereador. O Padre Amarildo também estava presente nesse momento, me aconselhou muito. Não consegui, mas Deus sabe o que faz. O vereador William Abreu e o vereador Chico Pedro do nosso partido que conseguiram as 2 vagas do partido, mas, graças a Deus, o vereador William Abreu foi convidado para ser secretário de trabalho e Deus me proporcionou estar aqui hoje, nesse momento. E o que eu pensei naquele dia? Poxa, tem tantas das homenagens aqui nessa casa e eu cheguei justamente no mês que estava homenageando outros líderes religiosos. Eu pensei, poxa, se podem homenagear os outros, por que a gente não pode homenagear nossos padres, que são as pessoas que lutam por nós, são as pessoas que estão com a gente, são as pessoas que estão lutando por nossa vida, né? Então, essa homenagem, ela é merecida para vocês com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação. É a nossa primeira homenagem e tenho certeza que não vai ser só essa, vereador Terezinha. Tenho certeza que todo ano vamos estar aqui homenageando nossos sacerdotes. E hoje estou muito feliz, muito grato, né, em poder vivenciar esse momento junto com todos vocês, com os sacerdotes, com os leigos, com os agentes de pastorais, com as lideranças católicas, né, nesse ano que é o ano do laicato, né, rodeado de pessoas amigas, mas que pensam como nós, que só querem o bem para a sociedade. Eu tenho certeza que quem está aqui é porque quer o bem da sociedade, está aí lutando pela dignidade do ser humano, está lutando pela justiça social, está lutando pelos nossos direitos. Vocês que estão aqui se juntam nessa causa conosco e vamos nos unir, vamos dar as mãos dadas, secretário de Trabalho, William Abreu, vamos de mãos dadas para que a gente possa realmente construir uma sociedade melhor, mais digna e mais humana. E acreditamos que vocês, padres, têm grande compromisso para a sociedade. Olha, para o padre aqui, né? Pois em tempos difíceis, como o que nós estamos vivendo hoje, o que nos resta é orar, né? É orar, nos juntar, estarmos juntos realmente nessa luta. E é bom saber que
podemos contar com todos vocês, que vocês só pregam o bem, a fraternidade e o amor ao próximo. Tenham certeza que para nós é um grande privilégio poder contar com a presença de todos, sacerdotes comprometidos na missão e que semeiam a esperança de dias melhores. Por fim, gostaria de pedir a você, que está aqui nessa solenidade, que é católico, não deixe de parabenizar os nossos padres, agora no dia 4 de agosto, que é o dia em homenagem aos padres. Ninguém possa esquecer dessa data, e que essa data ela possa realmente mostrar para a gente o quanto os padres são importantes para a nossa comunidade, porque o padre é aquele psicólogo na hora que a gente precisa, é aquela pessoa que dá a mão, é quando você está precisando, a mulher está com a barriga grande, com dor no parto, ela vai ligar para o padre me socorre, o padre vai lá socorrer, é aquela pessoa amiga, aquela pessoa que faz a oração no momento de doença. Quando a mãe precisa do padre, cadê ele vai lá na casa da mamãe precisando. E assim, essa é a vida de vocês que se dedicam à missão, a missão que Deus colocou para vocês e que vocês fazem com a maior maestria, né? E tenham certeza que para nós é um grande privilégio poder contar com todos, tá bom? Eu fico muito feliz mesmo e agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a Deus pela vida de todos os nossos párocos, de todos os nossos padres, nossos sacerdotes que estão aqui. Agradeço que vocês possam continuar semeando esse amor, essa fraternidade, essa união, a solidariedade, onde vocês forem, tanto em Manaus, qualquer outra cidade, qualquer outro país, porque eu sei que vocês têm essa vida. Vocês não ficam presos no local, sempre têm que ir fazer uma outra missão. Onde Deus chama, vocês têm que ir, né? Mas é isso. Agradeço e louvo ao Senhor pela vida de todos vocês, pela sua caminhada hoje e sempre. E pedimos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, padroeira do Amazonas, que nos abençoe e nos dê aí um restante de semana maravilhosa e que a gente possa estar juntos numa luta pela uma sociedade melhor, pela uma sociedade igualitária e pela uma sociedade que a gente possa se orgulhar. Poxa, eu sou manauara, eu sou brasileiro e possa me orgulhar que eu sou brasileiro e poder estar aí junto com vocês lutando por nós, por todos e pelos as nossas crianças, né, pelas nossas mães, pelas nossas mulheres, que são todas as pessoas que são discriminadas, que a gente possa ver essa parte e que a sociedade seja cada vez mais fraterna, Manuel, e cada vez mais justa. E juntos ajudamos a construir o reino de Deus. O meu muito obrigado. Retornando aqui, passamos a presidência deste evento ao vereador Daniel. Convidamos a sua senhoria, a senhora vereadora Terezinha Ruiz, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. É um prazer ter aqui a nossa Igreja Católica prestando essa belíssima homenagem. Quero cumprimentar também o excelentíssimo vereador Daniel Vasconcelos, propositor desta homenagem. Quero cumprimentar Vossa Excelência, Reverendíssima Dom Sérgio Castriani, os nossos vereadores aqui presentes, vereador Elias, vereador William, vereador Dante, vereador Gilmar, vereador Chico Preto, que eu não estou vendo mais, mas esteve presente também. Cumprimentar Sua Eminência, o Padre Capelão Alessandro de Freitas, e Vossa Excelência Reverentíssima Dom Edmilson Tadeu, e Vossa Eminência José Amarildo Luciano da Silva, e a todos vocês
padres aqui presentes, a toda a congregação católica também representada por senhores e senhoras, os pais do homenageado, enfim. É uma tarde especial, vereador Daniel. Eu estou há 6 anos aqui com mandato de vereadora e é a primeira vez que esta casa homenageia alguém, alguma autoridade da nossa religião católica. Esse é um momento de alegria, é um momento muito importante. É reconhecimento pelo trabalho, pela devoção, pelas noites sem dormir, pela preocupação com a nossa sociedade, com o nosso jovem, com os casais. Nós não podemos só cobrar das pessoas, nós também temos que reconhecer. E é exatamente esta a intenção do nosso querido e amado vereador. Eu digo isso porque só um homem de Deus poderia ter trazido tão de imediato essa homenagem sincera, carinhosa e que de direito. Eu tenho convivido ao longo da minha vida com muitos padres, até porque nasci numa família católica e já fui filha de Maria. Eu digo fui porque, quando eu era jovem, a minha mãe morava próximo, nós morávamos próximo da nossa igreja catedral, Nossa Senhora da Conceição, e ela me encaminhou para lá, e eu, durante muito tempo, fui filha de Maria. Entregava os boletins na casa, naquela época a gente ia entregar, pedindo, convocando para a missa. Depois, fui para a igreja Nossa Senhora dos Remédios, quando fiz minha primeira comunhão. Mais tarde, tive a oportunidade de frequentar a igreja Nossa Senhora das Graças, onde eu também continuo, e também a Nossa Senhora Sameiro, onde eu conheci o Padre Hércules. E ele talvez assim diga, mas eu não sei se eu tenho tanta intimidade com a professora Terezinha. Tem, porque nós tivemos a oportunidade de conversar, de orientar. A minha família esteve presente, muitas vezes, naqueles eventos onde patrocinava um rapaz que era cantor lá, que foi feito CD para ele, todo mundo junto. Então, são histórias de vida que a gente não pode deixar para trás. E hoje, quando a gente vê tantas coisas erradas acontecendo na nossa sociedade e que nos deixam uma preocupação imensa, como mãe, como mulher, como política, porque não é possível se tratar do aborto como uma coisa natural da vida. Quem nos deu a vida foi Deus, e é a Ele que nós devemos entregar a nossa vida e o nosso final. Portanto, aqui nesta casa, a gente tem combatido, a gente não concorda, e não só eu, mas os demais colegas católicos, evangélicos, porque é juntando essas forças que a gente vai combater estas novas ideologias que vêm trazendo para os nossos jovens uma confusão muito grande, dificultando até que a sua família, que tem uma formação religiosa, possa levá-lo para um caminho onde a fé seja a nossa prioridade na formação da sua personalidade. Portanto, temos tido o apoio, sim, de toda a bancada evangélica para não deixar que a ideologia do gênero seja comumente falada ou orientar as nossas crianças. Nós devemos ter, sim, respeito. Respeito pelo homem, pela mulher, pelo negro, pelo jovem, por um deficiente, ou até por um gênero diferenciado do que é natural que nós achamos, um homossexual, uma mulher que é diferente. Portanto, respeito em qualquer situação. E é isso que nós, da Igreja Católica, sempre colocamos quando nós estamos ensinando as crianças. E vocês, que são os nossos bons pastores, tenham força para nos ajudar. E, principalmente, para que não só a Igreja Católica se preocupe, ou as igrejas evangélicas, metodistas e presbiterianas, todas as outras, mas juntas nós teremos que melhorar a nossa sociedade, ensinando o bem através da fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé tem coragem de falar e tem coragem de ensinar. E eu sei que vocês fazem todos esses papéis, os padres ensinam o Evangelho,
ensino à boa conduta, estão presentes nas dificuldades, estão presentes nas alegrias, porque quantas vezes alguns padres, meus amigos, como o Padre Mauro, Padre Denival, Frei Augustinho do São Jorge, Frei Faustino, a gente está juntos quando tem comemoração. Os batizados dos meus netos já foram feitos na Igreja São Jorge, através do Frei Faustino e do Frei Augustinho. Então, são alegrias que vocês participam. Por que não participar de decisões justas e de decisões que a família precisa? Precisa proteger as nossas crianças, os nossos jovens, gente. Portanto, essa demonstração de fé que hoje nós estamos aqui, nesta tarde tão bonita, nessa tarde tão especial, aqui eu quero, mais uma vez, parabenizar o vereador Daniel, dizer ao Dom Sérgio o carinho imenso que eu tenho por ele, um homem do bem, um homem que nos traz paz, e que este ano completa 20 anos de sacerdócio. Vamos dizer, um exemplo como ser humano. Portanto, que vocês tenham saúde, força, coragem e determinação para, com cada um dos senhores e senhoras que estão aqui e que estão dentro da igreja também, procurando fazer o seu melhor, a gente vença essa onda do mal que se espalha no nosso mundo. Uma boa tarde a todos, muito obrigada. Convidamos a sua senhoria, o vereador Elias Emanuel, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, Gilmar Nascimento, Terezinha Ruiz, Dante, que está aqui representando o prefeito Arthur Neto. Queria cumprimentar o vereador Daniel. A gente sempre acha que não tem como fazer algo diferente no campo da política. O Daniel é neófito no assunto, ele começou faz 3 meses e chegou sendo ousado e fazendo diferente. Pois é verdade o que disse a vereadora Terezinha Ruiz, Dom Sérgio. Nunca tinha se registrado aqui, um dia ou uma tarde, para celebrar o sacerdócio, para se curvar diante deste bem tão grande que é ser padre. Vereadora Terezinha Ruiz, aqui mesmo, eu, como vereador, tive a oportunidade de dar o título de cidadão de Manaus para Dom Mário Pascoaloto, para Frei Paulo Xavier, que é filho de Amaturá, agora uma solenidade, no mês de agosto, para homenagear os padres. Verdadeiramente, esse foi um passo de ousadia dado pelo vereador Daniel nessa tarde. Eu fico muito feliz e honro aqui a presença dos pais dele, que aqui estão para testemunhar esse momento que é verdadeiramente de fazer história no nosso parlamento. Eu queria lembrar aqui um versículo, na verdade, 2 de João, no capítulo 21, que ele diz assim: assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Quem se dispõe a largar o pai, a mãe, e se voltar à carreira vocacional do sacerdócio, está atento a esse chamado feito por Jesus a Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Não que o padre, a partir daquele momento, o padre Marquinho, vá renegar sua família. Jamais a dona Alice, que é mãe do Frei Paulo Xavier, entenderia dessa forma. Mas, junto com o seu Cristóvão, filhos de Amaturá, compreenderam que o filho tinha uma outra missão, muito além do que formar uma simples família composta de um homem e de uma mulher, mas de apacentar um rebanho muito maior, que é o rebanho da Igreja Católica. Falei do Frei Paulo Xavier, porque na figura dele eu consigo ver a bravura e a coragem
dos freis capuchinhos, que há 110 anos atrás chegaram aqui, Dom Sérgio, e não tiveram medo de encarar a distância do Alto Solimões, a tríplice fronteira, para lá fincar a fé católica. E hoje os freis capuchinhos, com a igreja consolidada, já começam a entregar algumas instalações para a diocese do Alto Solimões. Na história deles há também a formação de um bispo, que foi o Dom Alcimar Caldas, que serviu muito bem o Alto Solimões. Queria aqui também pontuar uma obra extremamente valorosa da Igreja Católica, como disse o nobre vereador Daniel. A igreja sempre esteve à disposição, além de seus muros. O padre Jadson é um exemplo disso, quando se dedica à Fazenda da Esperança, uma ferramenta fundamental da Igreja Católica, que vai ao encontro da dependência química e da recuperação de vidas. E a gente vê o quanto estamos perdendo vidas essenciais para a nossa sociedade. Um estudo do Unicef aponta que, se nada for feito, o Brasil vai perder 41 mil jovens de 12 a 18 anos até 2021, e o maior crime é o narcotráfico e a dependência química, e a Fazenda da Esperança se coloca nessa disposição do servir. Lembro também que, quando ocupei o cargo de secretário da Assistência Social, e nós recebemos aqui os venezuelanos, foi a igreja também ao encontro desse contingente, por meio da Cáritas Arquidiocesana, e até hoje a Cáritas é protagonista no receber e no acolher desses irmãos venezuelanos. Queria aqui cumprimentar o padre Marquinho pela ousadia do trabalho missionário que faz na Compensa, mas que também deixou um lastro de amizade e de pastoral na Cidade Nova, e mantém a fé daquele povo lá do Cruzeiro, toda a primeira segunda-feira do mês, quando celebra com a Zona Norte de Manaus. E aí vou pontuando alguns passos ousados que eu vejo na igreja. Como ontem à noite mesmo, conheci um novo padre que ainda não tem 1 ano de sacerdócio, que é o padre Kleber, que chegou em Manaus e fincou morada lá no Tancredo, vereador Daniel, na zona leste de Manaus, e está revolucionando a igreja naquele pedaço da nossa cidade, refazendo as instalações da igreja, reformando templos, mas muito mais trabalhando a igreja-povo, motivando o povo da Zona Leste a ter uma fé católica cada vez mais contundente no dia a dia, no ver, no julgar, mas também no agir. Para encerrar as minhas palavras, eu queria aqui, já de antemão, parabenizar Dom Sérgio Eduardo Castriani pelos 20 anos de vida episcopal. Eu tive a satisfação de ser o primeiro repórter em Manaus a entrevistar Dom Sérgio assim que ele chegou em Manaus e foi recebido pelo nosso arcebispo aqui, e ele recebeu a notícia de que estava sendo convocado por Roma para assumir a Arquidiocese de Manaus, quando se encontrava numa viagem missionária a uma comunidade ribeirinha no município de Tefé. Dom Sérgio é um homem que sempre esteve à disposição dessa convocatória do Papa Francisco, de uma igreja que está sempre a caminho, de uma igreja que está sempre em movimento, de uma igreja que se renova e de uma igreja que está sempre na sua opção primordial pelos mais pobres, oprimidos e vulneráveis. Portanto, Dom Sérgio, ao Senhor minha gratidão, ao Senhor as minhas orações, ao Senhor as nossas preces, que o Senhor receba ainda muita sabedoria, que o Senhor, junto com Dom Tadeu e Dom José, possa conduzir por muitos e muitos anos a nossa desafiadora igreja particular de Manaus, e que a nossa arquidiocese seja cada vez mais um celeiro
de novas vocações. Muito obrigado e parabéns, vereador Daniel. Queremos convidar para fazer o seu pronunciamento o vereador Gilmar Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente, meu grande amigo Daniel, parabéns a Vossa Excelência pela propositura, pela lembrança, como o Elias, vereador Elias, meu amigo, também falou. Vossa Excelência chegou aqui há pouco tempo, mas desde que assumiu a tribuna pela primeira vez, eu sento ao lado de Vossa Excelência. Eu já disse que Vossa Excelência não precisa caminhar muito, já veio para cá com a sensibilidade, já veio para cá com compromisso, com certeza não chegou aqui sem o merecimento, sem a confiança de um segmento da sociedade. Vossa Excelência foi votada, Vossa Excelência é representante, Vossa Excelência é sensível, Vossa Excelência demonstra isso, compromisso com a cidade de Manaus. Então, quero parabenizá-lo pela propositura, por trazer aqui um segmento tão importante para a sociedade. E quero também saudar o reverendíssimo, Excelência, reverendíssimo Dom Sérgio Castagnani, pela sua importância no cenário nacional, pelo que representa não só no Amazonas, mas como representa no Brasil, um porta-voz também da paz, uma pessoa que é querida por todo o Amazonas e que vem plantando semente a cada dia. Em seu nome, quero saudar toda a mesa. Se sintam abraçados em nome do Dom Sérgio, meu amigo Dante, e os demais vereadores, Terezinha Ruiz. Saudar também aqui todos os padres, toda a Igreja Católica, todos os irmãos, e dizer que é muito importante esse momento da Câmara de saudar um segmento que traz uma importância muito grande, porque também tem esse dever de pregar o Evangelho, de pacificar as pessoas, de consolidar famílias. E a Igreja Católica tem toda a sua história, e lembro do meu avô, Pedro Rocha, ainda quando criança, vereador Elias, que veio do interior para a cidade, e na casa dele tinha uma capela no quintal, onde celebrava as novenas, e veio para Manaus, se instalou aqui na Compensa, e foi um dos fundadores da Igreja Cristo Libertador. Então, a gente tem toda uma história com relação à Igreja Católica, um ensinamento, uma história de balizamento, de diretrizes com relação a comandar o que fazer, a questão da ética, da moral. Então, tenho uma ligação, minha família, minha mãe, meus pais são católicos, eu nasci numa família católica, hoje faço parte de uma igreja batista e, de repente, vejo a importância da nossa unidade, vereador Elias. A coisa mais importante na nossa vida é a gente ter um mentor espiritual, um conselheiro que baliza a sua vida em Cristo, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, que nós imitamos, que nos ensina a imitar, porque nós nunca seremos Jesus, nunca seremos Deus, nós não somos perfeitos, mas nós devemos imitar ao Senhor. Fiquei feliz, estava no casamento agora recente do meu amigo Marcelinho, com a Regiane, e o padre, eu acho que Marquinho, que estava celebrando o casamento, e eu vi a forma como conduzia o casamento. Eu conversava e saí de lá muito feliz com a forma como ministrou aquele casamento. Não o conhecia, mas eu já conheço, estava ali ao lado, eu vi o sorriso dele, eu ouvi e já sabia que ele estava aqui. Quero saudar e dizer que eu fico muito feliz em conhecer ele. Parabéns pela Igreja Católica. Ter uma pessoa tão querida, tão carismática. Conheço também o padre Hércules, quando estava na igreja do Eldorado, carismático, querido. Então, a gente tem tanta gente que colabora com nossos sonhos.
Eu tenho um pastor também, que é o pastor da minha igreja batista, apóstolo Marcos de Valério, e que me ensinou tantas coisas. Mas a gente não perdeu de vista a questão de sabermos que nós temos uma unidade, que nós somos um só em Cristo. Que Manaus, a cidade, o Estado, eles vivem com muita violência porque falta ainda a gente andar mais próximo de Deus, ter uma relação. E o dia 4 de agosto, Daniel, é celebrado o dia do Padre e de todo aquele ou qualquer pessoa que ministra a palavra de Deus. Tem esse marco na história, desde 1929, que se celebra, desde quando foi santificado o que preconiza o dia do Padre. Então, é uma alegria grande estar, e não poderia deixar passar em branco. Eu não poderia deixar de estar aqui. Eu tive outros compromissos fora, tentei chegar mais cedo, não consegui, tentei em casa, mas não deu para trocar de roupa, para estar igual vossas excelências, de paletó, mas eu também não poderia. Entre estar de paletó e estar presente, é melhor a gente estar presente, a gente participar e parabenizar vossa excelência. Dizer que eu admiro muito o trabalho da Igreja Católica. O vereador Elias falou da Fazenda Esperança. Nós temos tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo nos nossos hospitais e precisamos de pessoas que estejam nos hospitais trazendo uma palavra de paz, uma palavra de caminho, uma palavra de luz. E a Fazenda Esperança faz isso, vereadora Terezinha. Faz um trabalho fantástico. E essa semana eu, inclusive, iniciei uma propositura, tendo em vista que nós temos Bolsa Universidade, Bolsa Idioma, e nós precisamos de clínicas de reabilitação, de tratamento para pessoas que vivem, famílias que não podem internar seus filhos, as pessoas que estão acometidas por esse mal, por ser vítima da sociedade, para a gente criar também uma bolsa de tratamento para que as famílias possam gozar pelo menos uns 6 meses. Porque muita gente quer ir para a Fazenda Esperança e não tem espaço, mas tem um custo também. Muita gente quer ir para algum tratamento fora e não tem recurso. Hoje existe uma universidade municipal através do Bolsa Universidade, vereador Elias. Hoje existe Bolsa Idioma. Por que não existe uma bolsa para o tratamento das pessoas que estão precisando se internar e ajudar essas instituições? Hoje nós temos várias escolas particulares que têm vagas ociosas e nós temos crianças fora da escola. Por que não criar, não absorver esse espaço, vereador Elias, e poupar? O município não pode criar uma escola, construir uma escola de imediato, mas o município pode utilizar essas estruturas já constituídas e utilizar esses espaços ociosos. Não precisa contratar professor, não precisa construir escola, usa a própria estrutura e ocupa essas vagas ociosas. É junto que nós vamos construir isso. É juntos. Hoje eu fico feliz porque no Brasil a gente pode ter reunido aqui pastores, padres, bispos, apóstolos, ter tudo. Porque nós sabemos que a nossa missão, se Deus colocou a gente um ao lado do outro, é para que a gente seja facilitador dos sonhos um dos outros. Se Deus colocou a gente numa missão na cidade de Manaus, é para que a gente seja unido. Não vivemos mais momentos. Tem países que não se pode mais pregar o evangelho. Tem países que estão matando os cristãos. Graças a Deus, no Brasil, nós ainda podemos caminhar juntos e sabermos que nós, embora sejam pastores, missionários, apóstolos, bispos, mas nós somos, acima de tudo, missionários de Deus. Nós estamos para servir, não para ser servido. A pirâmide cristã, daqueles que servem a Deus, sabe que é invertida. Quem mais serve, não veio para servir, é para ser servido. E nós estamos para servir, vereador Elias. Eu estou nesta casa aqui no 5º mandato, e a gente tentando buscar o máximo. O vereador Daniel falou sobre o trauma e a questão como a sociedade vê a política. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, mas os políticos são amaldiçoados. A gente vive um grande problema e, de repente, as pessoas acham que quero o melhor para o Amazonas, quero o melhor para Manaus, mas ninguém quer pagar o preço de militar, de trazer a consciência. A gente precisa, não é, vereador Elias, se aproveitar da pobreza, da miséria,
fazendo a questão da compra de voto, troca de voto. Enquanto o parlamento brasileiro estiver alicerçado no poder econômico, a gente vai ter um parlamento fraco, que cobra pouco do governo, governo fraco e povo fraco. Mas quando nós tivermos um parlamento forte, independente, alicerçado no conhecimento, na ciência, na tecnologia, mas acima de tudo também com princípios cristãos, a gente vai ter um parlamento forte que cobra muito do governo, governo faz mais e tem um povo forte. Mas é preciso que as pessoas entendam. Graças a Deus. E fico feliz aqui de estar à frente de Dom Sérgio, que representa muito bem esse segmento, a Igreja Católica, que representa o Espírito Santo, que representa a palavra que se fez verbo. Aqui nós temos o Dom Sérgio, e eu tenho certeza que eu vejo o brilho nos olhos de vocês quando estão perto do Dom Sérgio. Participa dos processos, seja social, seja político, seja econômico, ele sempre está presente. Então, hoje, eu quero saudar Dom Sérgio pelo trabalho, pela história, da mesma forma, o vereador Daniel, do qual já tenho uma admiração muito grande, e um marco que Vossa Excelência faz hoje, fazendo o Dia do Padre. Como falou a vereadora Terezinha, um partido político, que eu não vou falar dos membros, mas de um partido político que chegou até o Supremo Tribunal Federal, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, para ter uma decisão do STF para dizer que tem que descriminalizar o aborto até os 3 meses de vida. Ou seja, uma mulher, até o 3º mês, ela pode praticar o aborto de forma indiscriminada, pode dar um veneno, ou pode arrancar a criança lá de dentro indefesa. Ninguém pode olhar isso e ficar assim, isso é normal, pode matar, vamos institucionalizar que pode matar. Nós somos contra. E fiquei feliz porque essa casa aqui teve praticamente unanimidade na sua posição de votar contra isso, fazer um repúdio a esse tipo de prática. É o parlamento brasileiro, é o parlamento de Manaus. E é assim que a gente constrói, vereadora Terezinha, uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais humana e baseada na nossa Constituição, que ela foi promulgada sob as bênçãos de Deus. Portanto, vereador Daniel, parabéns a Vossa Excelência, conte sempre com o meu apoio, Igreja Católica, conte sempre com o nosso apoio, porque nós estamos para construir juntos uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. Deus abençoe. Muito obrigado. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o senhor Dante Souza, secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, representando a Prefeitura de Manaus. Secretário Dante, quero pedir licença a todos vocês e até pedir desculpas, mas eu tenho uma consulta às 16 horas e é difícil, às vezes, consulta, mesmo sendo por um plano de saúde. Portanto, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Saudar a vereadora Terezinha, antes que ela saia. Saudar o meu querido vereador Daniel, parabéns, Daniel, pela propositura. É impressionante a capacidade que você teve de agregar algo tão importante para a cidade de Manaus, como é honrar esses homens, né? Que a nossa palavra, a gente diz bem assim, o padre significa pai, não é? Do latim vem pai. Então, verdadeiros pais que cuidam da obra missionária ou cuidam de uma obra sensacional na cidade de Manaus. Eu quero também saudar Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, o arcebispo da cidade de Manaus. Dom Sérgio, parabéns. Todos que falam acerca do Senhor, falam sobre o Senhor, lhe tratam com carinho e com respeito,
que certamente é difícil ver um homem no estado, no município e neste Brasil que tenha tanto respeito como a gente vê as pessoas tratando o Dom Sérgio. Então, ao senhor, merecidamente, parabéns. Vereador Daniel, de novo, quero louvá-lo pela iniciativa. Sensacional iniciativa. A sua senhoria, vereadora Terezinha, que teve que sair, né? A sua senhoria, o senhor William Alexandre da Silva Abreu, querido vereador, hoje secretário do Trabalho. Vossa Eminência, o padre capelão Alessandro, né, de Freitas, também Vossa Excelência, reverendíssimo Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, Vossa Eminência José Amarildo Luciano da Silva, a sua senhoria, o vereador Chico Preto, que também teve que sair, e o querido vereador Elias Emanuel, que também teve que se retirar, o meu querido vereador Gilmar Nascimento, senhores da mesa, senhores homenageados, estou aqui hoje, em nome do prefeito Arthur Neto, para trazer a vocês o carinho e o respeito que ele tem por vocês e pelo trabalho que vocês executam na cidade de Manaus. Me lembro, Dom Sérgio, de um padre, há muitos anos atrás, porque eu era jovem, quer dizer, não tão muitos anos, mas há poucos anos atrás, eu era um jovem ainda, perto dos 12, 13 anos, e lá na Raiz, na Rua 3, na Raiz, com a banda Raiz, existia um padre chamado Padre Paulino, onde eu consegui ali fazer, Dom Sérgio, começar a iniciar a minha vida na Igreja Católica, naquele momento. E você sabe, menino, a gente costuma dizer que menino é a imagem do cão, né? Menino é meio complicado. E o Padre Paulino era um homem de uma paciência tremenda, sensacional. Aquele homem, na realidade, eu ia para a igreja, ouvia o padre, e era impressionante quando a gente sentava e ouvia para fazer a catequese, para estudar, e o padre nos ensinava, mas depois a gente ficava meio atinado, e uma das coisas que eu mais lembro da minha infância era eu correndo, correndo bastante, não é? Em toda a área da igreja, ali na Raiz, e lembrando do Padre Paulino agora, quando eu vi essa homenagem, eu quero dizer o seguinte a vocês, que fazem crianças desta cidade de Manaus, desse estado do Amazonas, deste Brasil, deste mundo, a vocês que fazem crianças mais felizes, porque eu sei que quando ali estava, eu olhava para ele e ele me transmitia a paz, a tranquilidade, a serenidade que eu necessitava para aquele momento meu de infância. E é impressionante isso. Então, nós, da Prefeitura de Manaus, sabemos o trabalho que a igreja desenvolve, que a Igreja Católica desenvolve, que as igrejas de Manaus desenvolvem, né? Quantos, eu costumo dizer, quantos drogados são recuperados, fazendo Esperança trabalha isso, e eu, estando na Semage, tive a oportunidade de ver isso acontecer, vereador Daniel. É impressionante como pessoas e vidas são impactadas e transformadas. Impactadas pelo quê? Porque teve um homem, não é? Um pai, um padre, que estava ali desenvolvendo um trabalho e fazendo esta corrente do bem, como disse a vereadora Terezinha, acontecer. Bem colocou o vereador Daniel quando ele fala da questão política e religiosa, que a gente às vezes costuma dizer o seguinte, que quando o bom não se envolve, o mal toma conta, não é? E às vezes a gente, por achar que o bom não pode se envolver politicamente, deixa o mal nos governar. Isso acabou e tem acabado. Isso é importante, porque a consciência está mudando. Para a cidade de Manaus, o importante para nós é o seguinte, que cada criança que corre ao redor de uma igreja e é ministrado por um padre, cada criança tem condições de vir a ser um adulto que traga para a cidade algo de bom, que traga para a cidade a verdadeira cidadania, que traga para a cidade os valores que ele aprendeu naquele lugar. Então, como é importante o trabalho de vocês. Eu lembro da história do bom samaritano. O bom samaritano não era aquele só que olhava, mas ele olhou, cuidou, pagou
a hospedagem e disse: tome conta para mim. Significa dizer que ele olha em todos os momentos. Ele olha no momento da ferida, ele olha no momento que a ferida está sendo curada, e quando ele está longe, ele olha no momento que a ferida já curou, e ele está de longe olhando e cuidando. Isso é o sacerdócio de um padre. E como isso impacta uma cidade? Como isso faz diferença na cidade de Manaus? Se hoje nós estamos sitiados pela droga, sitiados por N problemas e dificuldades nesta cidade, imagina como estaríamos se esta instituição, se a Igreja Católica, se os padres não estivessem desenvolvendo o trabalho que estão desenvolvendo. Então, institucionalmente falando, eu posso dizer a vocês, a cidade de Manaus agradece a vocês, a cidade de Manaus tem o maior respeito a vocês. Saibam o seguinte: o trabalho de vocês é um trabalho diferenciado, é algo que traz para essa cidade, certamente, algo melhor, cidadão melhor, não é? E um cidadão melhor traz uma cidade melhor. Gente, parabéns. São palavras do prefeito quando ele diz: diga a eles que sem eles, sem o trabalho de vocês, sem o trabalho do Dom Sérgio, sem o trabalho das igrejas, e aqui eu vou colocar igrejas católicas, igrejas evangélicas, o trabalho daqueles que fazem com que a cidade de Manaus seja uma cidade bem melhor. Sem o trabalho de vocês, disse o prefeito, dificilmente nós teríamos a cidade que temos. Nossa cidade seria muito mais triste e talvez muito mais perigosa se vocês não estivessem dispostos a serem, como a palavra diz, padres, mas acima de tudo, na tradução, pais de multidões, porque vocês ajudam e fazem com que essa cidade seja uma cidade melhor. A vocês, toda a honra, a vocês, meus parabéns, e a vocês, né, e ao nosso Deus, toda a glória, porque Deus realmente escolheu cada um. Eu costumo dizer que nada é por acaso, não é? Quando eu lembro da história de Moisés, eu digo, nada é por acaso nas nossas vidas. Se Moisés não tivesse ido para o palácio, Faraó não tinha aberto a porta para ele. Se Moisés não tivesse ido para o deserto, ele não conseguiria guiar o povo no deserto. Se Moisés não conhecesse os caminhos das pedras no deserto, nada teria acontecido. Então, nada é por acaso. Se vocês estão nessa luta, nessa batalha, é porque Deus colocou um dedo em você e disse assim: meu filho, não é? Meu filho padre aí do chapéu. Vá lá, desenvolva o trabalho, porque certamente você vai impactar vidas. E eu creio que foi isso que Deus fez na vida do padre Paulino, quando ele me impactou, ainda quando jovens. Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar sobremaneira e que vocês possam crescer cada vez mais nessa obra. Parabéns e obrigado. Queremos convidar o senhor William Abreu, secretário de Estado do Trabalho, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Tem algumas informações que não dá para deixar passar em branco, né? O nobre colega que falou ainda há pouco, o vereador Dante, secretário, também é pastor de uma igreja evangélica, então isso com certeza engrandece ainda mais as suas palavras, viu, vereador? Quero, nesse momento, cumprimentar ao Dom Sérgio, nosso arcebispo, ao qual eu cumprimento toda a mesa. Quero, na pessoa do Padre Ângelo, da Paróquia Divino Espírito Santo, quero cumprimentar a todos os padres aqui presentes. Na pessoa do senhor Marcelo da Paz, quero cumprimentar a todos os leigos. Na pessoa da senhora Jocilane Vasconcelos, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Na pessoa da nossa amiga, servidora Ieda, cumprimento a todos os servidores que estão nos atendendo neste momento também.
Primeiro, parabenizar o vereador Daniel Vasconcelos pela merecida homenagem. É importante também, vereador Daniel e vereadores aqui presentes, falar que a homenagem de um vereador, a homenagem que é aprovada nesta casa, ela não é uma homenagem aprovada simplesmente por bel prazer de qualquer vereador, né? Passa-se pela aprovação da totalidade desta casa, e cada um de nós, vereadores, temos aqui uma quantidade de homenagens a serem feitas, né? E como eu já soube também, que foi uma homenagem que foi assinada por unanimidade, né? Só relembrando as palavras do vereador Gilmar ainda há pouco, né? Meus prezados amigos, falar de padre é realmente algo que nos relembra a simplicidade, a humildade, mas desde a nossa infância a gente vem aprendendo que falar de simplicidade e de humildade, e às vezes a gente nem precisa falar muito, né? Porque acaba se perdendo a simplicidade e a humildade. Mas hoje eu escolhi falar sobre a fortaleza, o dom da fortaleza, um dos 7 dons que nós temos. Dizer dessa fortaleza, que são a presença dos senhores em suas comunidades, a presença que, com certeza, traz a educação para nossas comunidades, nossas crianças, e todas as pessoas que vão à igreja frequentar, e, de uma certa forma, acaba encontrando até mesmo pessoas que não vão à igreja. Eu decidi que também não ia falar muito, né? Mas não poderia deixar de mencionar essas situações aqui com relação à simplicidade, à humildade. Eu também trago a todos os senhores uma palavra do governador amazonino, na qual ele comunica ao nosso arcebispo que está de portas abertas, sempre que precisar, podem contar com ele. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Queremos convidar para fazer o seu pronunciamento Sua Excelência Reverendíssima Dom Edmilson Tadeu Canavarro dos Santos, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Uma boa tarde a todos. Quero saudar a presidência dessa mesa, o senhor vereador Daniel, e em nome de Dom Sérgio, Sua Excelência Reverendíssima, saúdo os demais componentes da mesa. A minha fala é sempre nesse sentido de agradecer esta homenagem que esta casa faz aos padres presentes e atuantes em nossa arquidiocese, presente a igreja em Manaus. E eu queria trazer uma frase de um poeta amazonense, Tiago de Melo, que ele diz o seguinte: não tenho um caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. E nós podemos olhar isso na figura de cada sacerdote que nós vamos conhecendo ao longo do tempo da nossa vida. Desde aquele que nos batizou, que nos iniciou no caminho da vida cristã, da experiência comunitária dentro da igreja. E, sem dúvida, olhando hoje para a figura do padre, bem diferenciada dos tempos de outrora, nós percebemos este caminho que se faz. E termino minha fala por aquilo que nós encontramos na primeira carta de Pedro. Concretizar na nossa vida o ideal apresentado. Isto é, sejam moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida e coloque-se a serviço dos outros,
como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Parabéns aos nossos padres e parabéns a vocês que participam hoje dessa tão querida homenagem que esta casa faz na propositura do vereador Daniel Vasconcelos. Muito obrigado. E, finalmente, queremos convidar para fazer o seu pronunciamento Vossa Excelência Reverendíssima Dom Sérgio Eduardo Castriani, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador Daniel, a pessoa de quem eu sou, dos componentes da mesa, padre, vai ser o mais velho, né? Sou o mais velho de todos, eu sou todos os padres presentes. Meus senhores, minhas senhoras, é bom estarmos aqui hoje recebendo esta homenagem. Muito bom. Faz bem ver o nosso trabalho reconhecido, porque somos felizes no nosso sacerdócio. Nos realizamos o ministério de santificar, quando celebramos os sacramentos. Sentimos uma alegria imensa quando presidimos a Eucaristia, quando confortamos os doentes pela unção, quando em nome da Igreja, por nós de Cristo, perdoamos os pecados. Então, isso é nossa felicidade. Nós somos pessoas realizadas, realizamos o nosso ministério. O Padre se realiza no seu ministério, ministério sacerdotal. Amamos o povo que a Igreja nos confia. Administramos seus bens sabendo que não são nossos. Organizamos a caridade, somos homens da palavra. Quando meditamos e estudamos, procuramos viver antes de anunciar. Nós nos consagramos completamente ao Senhor. Nós continuamos com nossos limites humanos. O fato de nos consagrarmos não nos faz anjos, né? Somos homens. E homens que sentimos a dor do fracasso, o peso da solidão. Ficamos tristes quando se generaliza o mau comportamento de alguns. Por isso, obrigado pela homenagem. Então é muito bom vir aqui. O parlamento, eu tenho muito respeito pelo parlamento, porque vocês são eleitos pelo povo, né? O vereador é eleito. Meu pai, quando discutia com um padre lá em Regente Feijão, um padrezinho novo, meio politiqueiro, né? Você não precisa de eleição, você precisa de voto, eu preciso de voto. Né? Ele dizia, isso é a diferença, o padre não precisa de voto, o político precisa de voto. Então isso dá toda a diferença no comportamento. São eleitos, né? Então a relação é diferente. O padre ele tem uma autoridade que vem de Deus, vem da igreja, né? Não precisa do voto popular. O político precisa do voto popular para exercer o seu mandato. Então, temos que compreender muito bem a lógica da política, é diferente da lógica da igreja, né? Mas, como diz aqui, foi dito, a importância da nossa colaboração. Política é a arte do amor, da caridade, São Paulo VI. Paulo VI dizia que a política é a caridade maior, porque a preocupação com o outro, né? Por isso, quando o político trai o povo, é tão difícil entender e é tão dramático. Quando a classe política trai o povo, é dramático, porque o mal é muito grande também, né? Assim, quando o padre também trai a confiança do seu povo, é muito grande. Porque o povo coloca em nós toda a sua confiança. E precisamos responder à confiança que o povo colocou em nós. Mas queremos o bem da sociedade. O bem do povo é a nossa maior preocupação, né? Por isso, eu quero dizer do respeito que nós temos também pela política. Vocês são eleitos pelo povo, têm um mandato, né? E falar aqui nessa casa é falar no lugar, no parlamento, onde se fala. Então, creio que nós padres concordam quando disseram que o trabalho do padre é importantíssimo para a sociedade, para o mundo também. Porque são homens que estão dedicando a sua vida aos outros, né? Lá onde não vai o poder público, vai o padre, vai a igreja. A igreja faz a caridade. Tem que fazer a caridade.
Nós vimos nas chegadas dos venezuelanos, aqui em Manaus, só um exemplo, né? Como a ação da igreja foi importante para despertar também o poder público para a situação. Então, muito obrigado para todos. Você me emocionou quando colocou a foto da minha família lá, no início da coisa. São 40 anos de padre esse ano, né? Em 79 eu vim para o Acre. Então, sou muito feliz como padre e acho que muito feliz também como bispo de Manaus. É um privilégio ser bispo dessa cidade. Muito obrigado. Depois das palavras ponderadas e parcimoniosas de Dom Castriani, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Gostaria de agradecer aqui o cerimonial desta casa, tá? Obrigado aí pela ajuda, pela dedicação, por causa desse evento. A todos os funcionários que nos ajudaram, ao pessoal do nosso gabinete que nos ajudou aí no evento. E, claro, a todos vocês que vieram, o pessoal do Encontro de Casais com Cristo, né, do ECC que estão aí, o pessoal das pastorais, do São José, Puraquequara, todas as zonas de Manaus têm representante aqui. A gente fica aí feliz por esse momento, por essa oportunidade que vocês estão dando para a gente. O pessoal da pastoral da família que está aqui, né, que está, obrigado pela presença. Gostaria de agradecer ao diácono Francisco e à diaconisa que estão aqui, né, que estão presentes nesse momento, vindo aqui fazer essa homenagem para os nossos padres. Agradecer também a minha família, que veio prestigiar esse momento, os meus pais, a minha esposa, os meus irmãos presentes aqui, claro, os meus filhos que estão aqui, Daniel, Gabriel, meu irmão Davi, meu irmão Moisés, minha irmã Marta, todos aqui, e todos os amigos presentes,
o nosso muito, mas muito obrigado. E, claro, né, aos nossos padres que são homenageados, aos nossos bispos e às autoridades presentes, constituídas aqui, o nosso muito obrigado. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando-os das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta sessão solene em homenagem ao Dia do Padre. E assim que terminar o final, eu queria que os padres pudessem vir aqui para a gente poder tirar uma foto de todos os padres, tá bom? E após a foto, convidamos a todos para um singelo coquetel, tá, que será servido no memorial dessa Casa Legislativa, logo aqui à esquerda, após as fotos. Aí, se vocês também puderem fazer uma foto de toda a equipe no final, primeiro dos padres e depois de todos que estão aqui prestigiando essa linda homenagem. Meu muito obrigado.